Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um guia para a elaboração de planos diretores de tecnologia da informação e comunicação, PDTIC, ou também largamente utilizado no mercado como PDTI, que é o Plano Diretor de TI. Essa versão, esse guia é proposto pelo CISP, que o CISP é a sigla não exatamente igual, mas que representa o Sistema de Administração de Recursos de TI, que foi instituído por um decreto em 1994 pelo governo federal e que é atualizado e utilizado amplamente, tanto no mercado quanto, principalmente, pelos órgãos públicos, para a elaboração dos seus planos diretores de tecnologia de informação. Então, a gente vai utilizar, na nossa conversa de hoje, esse guia na sua versão 2.0. Existe esse documento disponível amplamente nos nossos meios de divulgação de ambiente virtual, ele também está disponível. A sua evolução foi que a versão 1.0 foi criada em 2012. Em 2016 foi atualizado e foi lançada a versão 2.0. E é o que a gente vai utilizar como base para discutir um pouquinho essa diferença de plano estratégico de TI, plano diretor, planos de ação e etc. Então, para isso, a gente vai utilizar, no primeiro momento, esse documento. Vocês vão ver que, informalmente, eu vou passar por ele em alguns momentos, para que a gente discuta e a gente mostre as partes mais importantes, não que seja utilizado na sua extensão, é, em toda a sua estrutura, em todos os seus itens propostos, mas é muito comum que as empresas utilizem esse guia para a elaboração dos seus planos diretores de tecnologia da informação. Bem, para quem quiser acompanhar com o documento em mãos aberto, a página 16 é o que a gente vai utilizar agora como base. E nesse ponto a gente vai discutir um pouquinho os três níveis, que na verdade não são novos e que são amplamente utilizados em inúmeras abordagens, em inúmeros frameworks, mas que aqui eles são colocados como o nível operacional, obviamente com essas decisões operacionais, o tático e o estratégico, com as suas decisões da mesma forma. Mas o que nos importa mais para a discussão nesse momento é esse planejamento. O nosso foco, quando desenvolvendo planos diretores de TI, o nosso foco recai sobre o planejamento tático. Por mais que em algumas abordagens ou algumas organizações, no próprio plano diretor de TI, abrange algumas decisões um pouco mais estratégicas e às vezes também nesse nível desdobra alguns planos de ação, que seria uma coisa de um planejamento mais operacional. Entretanto, óbvio, se a gente tem braço para conseguir ter um planejamento estratégico bem definido, um plano tático, um PDTI bem definido, e com o desdobramento disso nos planos de ação, no planejamento de projetos bem elaborado e bem definido também, isso é ótimo. Entretanto, quando isso não é possível ter nessa granularidade em todos esses níveis, então o que se diz é que, pelo menos no nível de planejamento tático, no nível de plano diretor de tecnologia de informação, que tem um pouco desse alinhamento com o planejamento estratégico e que tem um pouco também desse desdobramento com o planejamento operacional. Na página 23, um pouquinho para frente, nesse mesmo documento, a gente vai ver uma discussão que é feita aqui no próprio guia, que fala o seguinte, que no nível estratégico, as grandes estratégias de negócio e que até se a gente transita pelo COBIT, por exemplo, no cascateamento dos objetivos, né, na cascata dos objetivos, é visto que esse planejamento estratégico de mais alto nível, ele sensibiliza os grandes stakeholders da organização e que, por sua vez, tem esse cascateamento até no nível mais operacional. Aqui, segundo o modelo, o guia do CISP, o nível estratégico é colocado como um plano estratégico. O PDTIC, ou o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação, ele está aqui no nível tático e o desdobramento dele com os planos de ação está aqui no nível operacional. Então, obviamente, aqui tem todos, contemplaria, né, todos os níveis táticos da organização, sendo que o nosso foco é o PDTI, é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação. Bem, na sequência do documento, na página 24, logo na sequência dessa discussão sobre os níveis, aqui se fala um pouquinho sobre o ciclo de vida do PDTIC, onde é evidenciado, né, que
na elaboração do PDTIC, ele é composto, ele é criado efetivamente, e depois ocorre um momento de acompanhamento e que a gente vê que é muito importante que se defina como que vai ser feito esse acompanhamento, que periodicidade que vai ser feito esse acompanhamento, quando que as versões anteriores dos planos estratégicos ou dos planos diretores de tecnologia de informação vão ser revistas e serem utilizadas para alimentar um novo plano e assim por diante. Fala um pouquinho sobre os papéis, aqui um pouco com mais de rigor nas comissões e talvez com um foco maior nas equipes mais formais de elaboração de planos estratégicos de TI e planos diretores de TI, mas o foco nosso nesse momento é discutir um pouquinho esse ciclo de vida. Qual que é o processo de concepção para a elaboração de PDTI, de PDTIC no caso, né? E que, segundo a proposta da versão 2.0, que na verdade essa estrutura é idêntica à versão 1.0, ocorre inicialmente com a preparação, o diagnóstico, onde é feito esse levantamento da situação atual, e o planejamento com a situação desejada. Então, não necessariamente existe uma correspondência direta com quando a gente faz mapeamento de processo e negócio ou modelagem de processo e negócio, onde a gente tem uma situação o as is, ou atual, e a to be ou a should be, que seria a desejada, a futura, né? Mas aqui é muito claro que a gente tem que, num primeiro momento, fazer toda essa estrutura de preparação para a elaboração do PDTIC, aí o diagnóstico com a situação atual e, obviamente, fazendo o desdobramento do que é necessário ser atualizado, o que é necessário ser complementado e o plano efetivamente para os próximos X anos, talvez 3, 4 ou 5 anos, em função da área de TI das organizações. Uma vez discutido esse macro processo, ou esses três grandes processos que compõem a elaboração do PDTIC segundo o CISP, é interessante observar que cada uma dessas grandes fases, ela possui uma cor. Então, no restante do documento, que tem aproximadamente 130 páginas, então ele é bem extenso, bem completo, ele tem muita informação, mas é muito fácil de navegar por ele, porque todos os processos envolvidos na preparação são amarelos, na fase de diagnóstico são verdes e de planejamento são azuis. Então, partindo para a primeira fase, a fase de preparação ou o detalhamento, né, do subprocesso de preparação, seguindo uma notação de BPM, onde a gente tem as raias com os responsáveis, as atividades ou tarefas, os artefatos que são produzidos ou consumidos. Então, essa estrutura é bastante simples de ser analisada e utilizada. Obviamente, para cada um desses processos, então, por exemplo, se a gente pega o primeiro aqui, 1.1, definir a abrangência e período do PDTIC, logo na sequência existe o detalhamento, com o objetivo, quem que é ou quem são os responsáveis, as entradas, as descrições das tarefas, saídas, quando há referências e etc. Então, existe realmente uma definição do processo aqui. Então, cada uma das caixinhas, cada uma dessas atividades, elas são detalhadas e muitas vezes exemplificadas. Nosso foco, obviamente, não é passar por todo o documento, acho que é importante ter essa visão geral dele. Aí, quando elaboramos um PDTIC para uma organização, é importante discutir muito com a organização qual que é o foco, qual que é a periodicidade, qual que é a profundidade até desse documento. Muitas vezes a gente tem limitações, como ocorre em projetos de desenvolvimento, projetos de produtos, de tempo, de recursos. Então, até a profundidade e abrangência dos planos produzidos vão depender bastante disso. Mas o que é importante para a gente destacar um pouquinho é que para cada um desses processos existe uma separação bem clara dos passos, os possíveis artefatos gerados, que posteriormente vão ser consumidos, né? Então muitos desses documentos eles são criados em uma fase e utilizados efetivamente em outra fase, né? Então, por exemplo, essa linha base que é utilizada aqui, a gente vai ter essa definição da abrangência, definição da equipe, se for o caso de um órgão público que exija portaria, ok. Caso contrário, isso não sendo necessário, é interessante minimamente ter essa definição da equipe constituída, se possível divulgada, né? Também
novamente, acho que vale reforçar e ressaltar essa situação. Nem todos esses passos eles são demandados para a elaboração de um plano diretor de mais curta abrangência ou não tão detalhado ou tão aprofundado quanto um plano de um grande órgão governamental para os próximos 5 anos, por exemplo. Então, essa sequência sugerida, se ela for levada à risca, ela vai constituir um processo bastante burocrático, demorado. Obviamente, quanto mais pensado, planejado, melhor, mas nem sempre necessário e nem sempre com os recursos disponíveis para o nosso dia a dia, em organizações de porte menor ou que não tenham esse rigor de uma organização governamental, por exemplo. Então, a sequência seria, né, definir essa abrangência, a equipe, descrever a metodologia de avaliação, consolidar os documentos de referência caso existam, identificar as estratégias da organização, princípios e diretrizes da organização, para que seja possível elaborar o plano de trabalho do PDTIC. Uma vez elaborado esse plano de trabalho, o Comitê de Tecnologia de Informação faria a aprovação, né? Formalizaria isso no documento e essa primeira fase ela estaria encerrada. Então a gente pode observar que, novamente, cada uma dessas atividades ela é bem detalhada, ela é bem definida, ela tem alguns exemplos, tem observações com situações específicas. Por exemplo, no caso aqui da consolidação de documentos de referência. Se é um órgão governamental, obviamente esse plano plurianual, LDOs e etc., as leis diretrizes orçamentárias e outras são muito importantes, mas numa organização privada de porte menor isso aqui simplesmente é desconsiderado, né? Mas voltando ao processo, então, em linhas gerais, o subprocesso de preparação, essa primeira fase, ela mais constitui equipe, define esse modus operandi, né, como que vai funcionar, aprova isso com a alta gestão e deixa o processo pronto para que siga na sequência com as próximas fases. Então, voltando, a primeira fase de preparação, em amarelo a gente já viu, e a segunda fase de diagnóstico a gente vai ver na sequência. Bem, o próximo subprocesso do diagnóstico, ele se encontra na página 37 e 38, a gente vai até lá, quem quiser acompanhar com o documento talvez seja interessante, mas aqui a gente vai ter uma visão geral das atividades de levantamento atual. Então, nesse momento, seguindo um pouquinho aqui do fluxo, né? Considerando, obviamente, a gente não vai entrar muito em detalhes, nos processos de consideração dos PDTIs ou dos PDTICs já existentes. Mas, de qualquer forma, um dos primeiros processos considerados nessa etapa, nessa fase, é analisar os resultados dos PDTICs anteriores. Então, com base nos planos diretores anteriores e nos seus resultados, isso é utilizado como base nessa fase. Na sequência é feita a análise do referencial estratégico da TI, análise da organização da TI, da estrutura organizacional da TI, atualizado ou realizado a análise da matriz SWOT da TI. Obviamente, em muitas organizações existe a análise SWOT, a matriz SWOT da organização, mas muitas vezes não existe das áreas. Então, nesse momento, é feito esse mapeamento, utilizado, óbvio, a matriz SWOT da organização, mas aqui é realizada a matriz SWOT da área de TI. Por isso que não é um plano estratégico institucional ou da organização como um todo, mas é um plano estratégico da TI. Aí é feita a estimativa da capacidade de atendimento da TI, o planejamento das necessidades, identificação de necessidades de informação, identificação das necessidades de serviços. Então, obviamente, talvez da matriz SWOT para frente é onde muito esforço é despendido, é empenhado e que o resultado sai muito daqui mesmo. Então, a partir, até dando um zoom aqui, considerando um pouco mais nessa fase, até porque no próprio guia essas etapas elas são mais definidas e mais enfatizadas, mas depois da identificação das necessidades de serviço, existe essa identificação das necessidades de infra, de contratação e de pessoal, que seria obviamente a base, a sustentação para a TI como um todo, né? Isso ocorre de forma paralela e a gente tem essa consolidação do inventário das necessidades, que é o que vai gerar
muito das sequências, das sessões do documento vem através da evolução dessas etapas. Aí é feito um alinhamento das necessidades da TI com as estratégias da organização. Então, em todos os modelos de governança, quando se trata de governança corporativa de TI ou o COBIT, ou mesmo quando se fala de IT com gestão de serviços, sempre essa etapa aqui ela é muito importante, quando deve ocorrer o alinhamento das iniciativas e dos planos da TI com o planejamento estratégico da organização. E, novamente, ele é colocado à prova para que ele seja, né, uma vez aprovado, é registrado isso, para que possa seguir para a próxima etapa. Então, em linhas gerais, esse é o subprocesso com as várias etapas, né, com os vários processos da etapa de diagnóstico, e da mesma forma existe para cada um deles um detalhamento. Alguns com mais rigor, mais detalhe, outros com menos. Como a gente comentou há pouco, algumas dessas etapas elas são até colocadas no contexto, né? Então, elas são definidas em relação até às demais, e não só colocada o processo em si, como nesses casos. Então, aqui, o levantamento de necessidades de serviço de TIC e alguns outros. Então, indo para o próximo subprocesso, na página, vamos chegar juntos aqui, página 58. Então, esse último subprocesso de planejamento ou elaboração, até melhor dizendo, é o subprocesso onde ocorre a materialização, onde ocorre a definição das metas, a definição do orçamento, etc. E ocorre a aprovação e publicação. Até começando pelo fim, nesse caso aqui, o processo 3.10 seria a publicação do PDTIC, do PDTI, que independente de qual organização, seja privada ou pública, a divulgação e o acompanhamento posterior, mas minimamente a comunicação, ela é muito importante que ela aconteça. Nesse caso aqui, obviamente não é o caso das privadas, mas ocorre a publicação no Diário Oficial da União e a divulgação via web. Se é uma organização privada, nem sempre, quer dizer, nunca isso acontece. E nem sempre isso acontece porque muitas vezes é um documento interno. Mas minimamente ele tem que ser divulgado amplamente dentro da organização, para os seus colaboradores e para os seus vários níveis estratégicos, táticos e inclusive operacional. Então essa é a parte final. Mas a concepção efetivamente do plano, né, a elaboração, ela acontece inicialmente com essa autorização a autorização para definir os critérios de priorização, porque nem tudo que foi levantado na etapa anterior, no seu processo anterior, é viável para que seja executado, e principalmente num curto prazo. Então, se a gente está trabalhando com PDT com horizonte de 3, 4 ou 5 anos, obviamente a quantidade de atividades e necessidades e levantamentos feitos é muito grande. Mas mesmo assim é importante que seja feita uma priorização. Então, a equipe efetivamente começa nessa sequência, mais ou menos linear aqui nesse momento, de priorização dessas necessidades identificadas, lembrando que no subprocesso anterior foram definidas todas ou a maioria das necessidades e oportunidades com relação à estratégia da TI. São, na sequência, definidas as metas e ações. Esse é um ponto também especialmente importante, porque sem a materialização ou sem aterrissar em metas e ações, aquilo que foi definido anteriormente como necessidades, é muito difícil que se materializem esses planos ou essas estratégias. Logo na sequência a gente vai ver que existe uma relação, um mapeamento entre as necessidades, as metas e as ações. Bom, na sequência é feito o planejamento das ações de pessoal e de orçamento. Então, isso obviamente é muito importante, que a gente não pode ter simplesmente a definição do que é necessário ser feito se a gente não tem recurso suficiente, não tem capacidade suficiente, ou se não tem orçamento para isso, né? Também na sequência, mas não só nesse momento, se identificam os fatores críticos de sucesso
E às vezes, em alguns planos diretores, existem até duas seções. Uma de fatores críticos de sucesso do plano em si, lá no fim, que, por exemplo, pode dizer que a alta gestão tem que dar suporte para as ações, que tem que ter recursos e gestão de riscos, etc., né? E às vezes uma seção que fala de fatores críticos de sucesso individuais de cada uma das grandes ações ou das grandes estratégias. Mas, minimamente nesse momento aqui, como sendo fatores de risco de sucesso do plano como um todo. Aí também fazer o planejamento de riscos do projeto, do projeto de implantação, né? Aí consolidar tudo no documento PDTI, fazer a aprovação e a publicação, que seria a reta final. Então, em linhas gerais, passando pelos subprocessos, né? De constituição da equipe, constituição da estrutura, método de trabalho no subprocesso 1, levantamento de necessidades, levantamento de oportunidades, conhecer efetivamente a estratégia da organização, a estratégia de CI, da TI no processo 2 e criação, ou seja, concepção do PDTI no subprocesso 3, a gente encerraria o processo, nesse processo sequencial, de criação, de concepção, num plano diretor de tecnologia da informação. Com relação ao mapeamento, citado agora há pouco, ele se encontra na página 62 e ele discorre sobre essa situação da necessidade ou da importância de a gente ter esse desdobramento da necessidade com a meta e com a ação, ou as ações. Porque eu posso ter, por exemplo, uma meta que toca duas necessidades ou que abrange duas necessidades e da mesma forma ações, né? Então, mas que minimamente a gente tenha essa rastreabilidade das necessidades que foram identificadas, para que a gente saiba quais são as metas que vão materializá-las e, mais do que isso, quais são as ações, que são mais granulares ainda, que vão viabilizar essas metas e, consequentemente, né, atingir a nossa estratégia da organização. Então, em linhas gerais, a gente obviamente trata um pouquinho também, o guia trata um pouco também de como abordar o monitoramento e controle, mas o nosso foco hoje nessa discussão é entender um pouco do guia, entender um pouco desses processos, conhecer um pouco dos artefatos. É importante que agora a gente, conhecendo essa estrutura geral, possa abrir um pouco mais cada um desses subprocessos, entender um pouco mais o que é importante para uma organização específica, para aqueles que vão desenvolver um plano diretor de tecnologia de informação de uma organização de contexto real, quer dizer, uma organização realmente constituída, que tem uma área de TI, é muito importante seguir as linhas gerais desse guia do CISP, porque ele é padrão para basicamente ou quase todos os processos de desenvolvimento de planos diretores. Vale lembrar novamente que a gente sabe que esse é um guia mais, até pela própria estrutura, se a gente vê a abrangência dele, os modelos apresentados, então ele tem 133 páginas, mas quase uma metade disso é em relação a apêndices e propostas de modelos, etc., que não nos cabe no dia a dia, mas ele de qualquer forma ele é muito abrangente, tem muita informação e que a gente pode utilizar para a constituição do esqueleto de um modelo para a elaboração de um plano diretor de tecnologia da informação de uma organização real, seja de qual porte for. Obviamente, organizações de maior porte têm uma área de TI mais estruturada, tem uma estrutura de infra já definida, tem as suas necessidades, os seus inventários de software, de licença, de serviços, normalmente já constituídos. Nem sempre atualizados, mas muitas vezes já constituídos. E organizações de nível de menor porte normalmente não têm, e é a nossa oportunidade para a criação. Então, com isso, eu encerro essa primeira discussão sobre o modelo CISP, em sua versão 2.0. Quem for utilizar ou já utilizou e quiser se valer da versão 1.0 também ela é muito parecida, tem poucas intervenções, mas era interessante já utilizar, obviamente, nos nossos projetos de PDTI de agora para frente, já que a gente já tem isso há quase 3 anos implementado, a sua versão mais atual, que é a 2.0.
Ok? Eu fico à disposição e agradeço a atenção de todos.